Amigos do programa Aplauso, agora um entrevistado especial. Ele é das artes, sabe tudo, mas outros assuntos também ele domina. Tem vivência. Alexandre Liá, seja bem-vindo. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aí para uma conversa boa. Eu vou conversar porque eu estou curioso. Liá, a descendência é polonesa? Como é que é? Não, é ucraniano. Meus pais são ucranianos. Eles vieram depois da Segunda Guerra, em 48 para Goiânia. Eram pequenos ainda, adolescentes, e se casaram aqui. Se conheceram aqui e se casaram aqui. E nessa guerra você vai lá? Não, não. Infelizmente não. Deus me livre. Não tive a oportunidade de ir antes, mas agora com essa guerra ainda não posso. Não tenho condições de ir. Paz e amor. Precisamos de paz, sim. Exatamente. Bom, mas pelo sim, pelo não, nós estamos do lado da Ucrânia, né, gente? Sim. Bom, então vamos lá. Alexandre Liá, artista plástico, desde quando? Arthur, eu conheço a arte desde os meus 15 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de conhecer o DJ Oliveira, que tinha um ateliê em frente à minha casa. Então, sim, naquele momento eu me encantei com a arte, né? Fiquei impressionado e me apaixonei pela arte e aí fui trabalhar. Mas eu me considero como profissional a partir de 86, depois de uma formação autodidata, depois de uma formação de ateliê, de passagem pelo ateliê de Ciron, de Kleber. Todos aqueles bambambãs. Sim, eu conheci todos. Trabalhei com Rus, né? Trabalhei com gravura, então aprendi. Poteiro, vi poteiro. O começo do poteiro, eu vi o começo do poteiro, a ascensão dele, os primeiros trabalhos. Então eu era ainda muito jovem na arte, então era muito curioso. sim. Então, sempre tentando aprender ali com os mestres, né? E você teve grandes mestres, hein? Sim, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Você citou aí os melhores. Eu tive a oportunidade de conhecer. Posteriormente, eu fui trabalhar em agência de propaganda no Estado, né? Conheci o professor Amaury Menezes, também aprendi muito com ele. Outro grande mestre. Pois é, aprendi muito com o professor Amaury Menezes, né? A parte de propaganda, de publicidade. Então, me envolvi com desenho e depois eu comecei a pintar realmente, de fato, e comecei a expor em 86. Fazer só uma pausa. Você, então, como artista, ao conhecer o Amaury Menezes, professor, que eu gosto muito, e fazendo propaganda no Estado, então você aprendeu também a ganhar dinheiro. Sim, eu aprendi a trabalhar com propaganda, fazendo matérias para jornal, anúncios para jornal, trabalhei com uma agência de propaganda. Então, sempre nesse mundo publicitário também eu tive um pouquinho de experiência para depois transformar isso em pintura, em obra de arte. Né? Mas não me leve a mal, porque quando eu falei do Amaury e falei de arte, falei em dinheiro. É o seguinte, é porque normalmente os artistas, todos que você citou aí, todos eles viraram escravos dos seus ateliês. Eles tinham que produzir as suas obras, e é uma coisa demorada. A arte vem assim, a inspiração não vem a qualquer momento. Ela é trabalhada, ela vai, vem e tal, até o final dessa obra que poderá lhe render, caído no gosto do público, como todos eles caíram, né? Poderá render uma grana boa, e hoje todos são consagrados. O ofício de artista não é fácil, porque realmente você só consegue ter uma ascensão se você produzir, se você tiver a chamada obra de arte, que é a resposta que você tem quando você produz um trabalho. E isso é conquistado a partir do momento que você está no ateliê, produzindo. E essa questão de inspiração, o Picasso dizia que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, Picasso. Você precisa produzir, você precisa trabalhar. Então você vira um funcionário do seu ateliê, na verdade. Então isso é normal e comum, como todas as profissões. Muito bem. Alexandre Liá, mas você veio aqui no programa Aplauso para falar sobre um caso momentoso e que mexe
mexeu, né? E continua mexendo com a religiosidade, com nós brasileiros e com praticamente todo mundo religioso, mundo católico. A morte do Papa Francisco. Você, que relação, o que você pode dizer sobre Papa Francisco? Eu posso dizer que ele foi um Papa diferente, um Papa que acolheu, né, de uma certa maneira, os artistas, a comunidade, as comunidades privilegiadas, né? Ele conseguiu um feito muito interessante, que é descer de um pedestal, de um poder que ele tinha, para atrair uma comunidade, para simplesmente ele se desfez de uma postura rígida para trabalhar, para estar em contato com as pessoas, com os carentes, mais carentes, com os povos mais vulneráveis. Sensibilidade, né? Com a sensibilidade, exatamente. Ele teve sensibilidade e ainda mais ser uma pessoa que apoiou as artes e sempre esteve em contato com os artistas. Ele sempre gostava de estar com os artistas. Eu estou aqui, em minhas mãos, com uma crônica assinada pelo PX Silveira, um cara que eu também admiro bastante. Papa Cult. Ele fez uma publicação no Jornal Popular. Foi no dia 25 de abril, sexta-feira. E ele fala sobre o Papa Francisco. E coisas muito interessantes, inclusive que você falou aí, que ele apoiou os artistas. Esse lado dele, das artes, eu desconhecia. E o PX me chamou a atenção. Guardei o jornal para, quem sabe, na próxima edição, o PX vir aqui ao nosso programa para falar sobre o Papa Francisco e esse seu trabalho, essa sua crônica, que eu achei muito boa, Papa Cult. Mas vamos lá. E o Papa Francisco? Então ele não era artista não, né? De pintar. Não, o Papa não era artista, ele era um apreciador da arte, né? Sim. E incentivador. Um incentivador. E como apreciador, ele gostava também de uma boa música, ele gostava das coisas que são relacionadas à arte, porque a arte, ela traz essa sintonia com as pessoas, né? Ela libera essa porção, né, mágica, que é atrair as pessoas para o bem, para fazer coisas boas, para a abertura de coisas diferentes, né? Então ele tinha essa curiosidade de conhecer o diferente, o regionalismo dos locais onde ele esteve. Ele sempre esteve em contato com esse regionalismo, né, com a cultura local, com a cultura das pessoas, não só na arte, como na música, na comida, né, que ele experimentava, e onde ele esteve, ele andava. Ele era um andarilho, né, ele gostava de visitar essas comunidades, como ele pôde, enquanto ele pôde andar. Aliás, como o primeiro Papa sul-americano, né? Então, sim, tem muito assim nós brasileiros, nós sul-americanos, né? Nós temos muita coisa em comum. Sim. Ele era argentino e tinha toda essa sensibilidade para a música, para os esportes também. Esportes. Ele era torcedor de um time lá da Argentina, né? E também gostava muito das artes, as artes plásticas. Muito bem. Liar, mais alguma coisa que você queira falar sobre o Papa Francisco? Não, o que eu quero dizer é que nós estaremos fazendo uma homenagem para ele futuramente, aqui no futuro. Eu me lembrei, você falou em homenagem. Anteriormente, não sei se uns 10 anos atrás, vocês fizeram uma homenagem a ele. Sim. Não é? Na época... Fala rapidinho sobre isso e sobre a futura homenagem. Isso, na época, o Batista Custódio abriu um espaço, né, lá no jornal Diário da Manhã,
e era o espaço Papa Francisco, que foi uma homenagem ao Papa, então era uma grande galeria de arte, onde nós homenageamos ele na época, há uns 4, 5 anos atrás, fizemos essa homenagem ao Papa Francisco. E agora, com a morte dele, então acho que seria muito interessante e reeditar essa homenagem, a gente fazer uma nova exposição. Então nós estamos propondo essa nova exposição, inclusive a ideia do PX também. Pois é. Juntamente com o PX fazer essa exposição. Conversando com o PX Silveira, ele me falou sobre essa possibilidade de juntar os artistas, né? Os artistas plásticos, inclusive você, e fazer uma grande exposição em homenagem ao Papa Cult, ao Papa das Artes, Papa Francisco. Muito bem, a ideia é boa, pode contar com o programa Aplauso, estaremos lá para prestigiar. Obrigado, Arthur, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você. Obrigado. Prazer muito grande, mas antes eu quero dar uma pincelada aqui no seu filho. Você tem um filho, o Andrei Nobre Liá. Isso. Ele é empresário aí da gastronomia e agora tem aqui na Rua 15, aqui pertinho do nosso estúdio, a Casa 15 Empório e Armazém. Isso. Fala rapidinho sobre isso. É uma casa diferente, é uma casa que traz coisas. Uma casa gostosa. Gostosa, que traz. É uma cafeteria, na verdade, onde você pode ir lá comer um bom pão de queijo, um pão de queijo gourmet, sim, e tomar um café e comer também uma empanada, comer um doce de Minas muito gostoso, e também tem doce de Goiás também, que é doce exclusivo, que somente ele que vende aqui. E às quintas-feiras? Às quintas-feiras tem sempre uma hamburgada lá para todo mundo apreciar. Lá é um hambúrguer que ele vende lá. De Angus, né? Angus, a carne Angus. Ele representa também um frigorífico aí muito, muito conhecido. Bom, eu vou finalizar lendo aqui só o finalzinho dessa crônica do PX, que diz assim: mostrou também aos governantes que o amparo à cultura e suas manifestações não significa concorrência de gastos com a saúde ou com a educação, mas sim é uma forma de potencializar o ser humano e prepará-lo para o mundo melhor que ele merece. Certo? Certo. É isso aí. Ok. Obrigado. Alexandre Liá, um grande abraço, muito obrigado. E o programa Aplausos, meus amigos, é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.